todas as letras o começo do texto, assim, já dizendo, olha, a gente quer tratar, é uma questão de gênero que vai tratar esse documentário. Para isso a gente vai usar de gênero ligado a estereótipos em torno da mulher, estereótipos negativos, assim, enfim. E aí para isso a gente vai tratar das bruxas, né? Vai utilizar dessa... que é justamente, das bruxas de Florianópolis, que é justamente uma questão ambígua, porque não é só a bruxa, essa bruxa estereotipada com questões negativas, mas também é uma bruxa que cura, enfim, é uma bruxa que tem poderes especiais, enfim. Elas provocam uma certa desorganização da vida cotidiana. De que forma? Ou fazendo as crianças ficarem doentes, as crianças pequenas, uma criança que tem determinados sintomas, né? Manchas roxas no céu da boca ou em volta da boca, não mama, chora muito e tal. Um dos diagnósticos que ela recebe é de embruxamento, né? Seria uma bruxa que teria ido lá na forma de borboleta noturna e teria sugado o sangue da criança. Algumas senhoras são mulheres de virtude, aquelas que têm os remédios, as receitas, os encantamentos, e aí vai. Fatalmente, essas pessoas dotadas de um saber, elas se isolam um pouco, porque a sua função ela é muito subjetiva, ela pede recolhimento, e nisso você tem uma casta, né, que é da mulher, que é a curandeira, que conhece a função de todas as plantas. Né? Ali é que eu fui conhecer a bruxa, na serraria. Que os filhos, eu tinha filhos e os meus filhos incomodavam, choravam muito de noite e tudo, aí elas diziam que era bruxa. Aí eu tive um que incomodava demais. Aí eu tinha uma empregadinha que cuidava junto comigo das crianças, aí ela disse, Dona Maria, isso aí é a bruxa que não deixa ele dormir. Eu disse, minha filha, essas coisas não existem, eu não acreditava, né? A gente não acredita, né? Tem medo, né? Aí ela falou, por exemplo, vou mostrar para a senhora. A forma que a gente constrói essa personagem bruxa, né? E de onde que ela chega na agressividade, né? Porque bruxa tá sempre uma coisa agressiva do mal, assim. A personagem mulher bruxa, essa personagem... que tá pedindo, né? Mas no caso não é assim. A gente tentou criar essa ideia de realmente elas assumem a identidade que a comunidade também constrói para ela, né? Antes. A presença da bruxa não são só estereótipos da mulher, nem são só coisas de gente louca, assim, quer dizer, são presenças importantes dentro das comunidades, da comunidade, das crenças de determinadas comunidades. A cristianização veio em algumas áreas, é muito recente. 700 anos não é nada, 1000 anos é pouco. Então está aceso na psique e na memória mesmo, não sabe dizer de onde, mas estão cantos, estão remédios, né? Então, você chegava aqui e sabia, e como em todo lugar do mundo arcaico, você vai encontrar ressonância desses mesmos ofícios, desse mesmo olhar, né? Dessas mesmas memórias. Tem bastante coisa de bruxa aqui, né? Muita gente faz. Eu brinco que é quase um gênero de cinema, de tanto filme que tem em cima disso aqui, né? Sempre tem a ver com mulher, tipo, entre aspas, malvada, trocada. Louca, neurótica. Sim, ela é muito louca. Desde que ela é pequena, ela dorme no meio de umas conchas, assim. Então, e aí ela sai do negócio. A gente podia entrevistar ele, né? Ver se ele topa dar uma entrevista. Fazer uma entrevista, seria legal, porque ao invés de fazer entrevista só com um historiador, faz com quem produz, na real, discurso, né? Cineastas, né? O que você queria falar? A representação dessa personagem, né, dessa mulher, ela ganha
mulher muito forte, né? Porque ela não se submete a nada, no caso de... Então meio que tudo isso vai se compondo assim para criar essa imagem de bruxa, né? Uma pessoa que é lançada para fora, mas isso gera uma independência nela e ela faz o que ela quer, ela se diverte do jeito que ela quer. Então acaba criando dentro do filme uma representação de uma mulher muito forte, né? E que, querendo ou não, né, é ficção, tudo bem, mas ela acaba sendo a bruxa do filme, né? Isso não está dito, mas a gente acaba toda hora a gente se relacionava com a personagem como dizer, a bruxa. O papel da mulher era um papel preponderante, porque aquilo que o guerreiro destrói, a mulher constrói, né? Então essa força feminina, que é uma força de grande respeito, um mundo primitivo, venerável, sacerdotal, você encontra sempre na comunidade. Os homens é que pescam, os homens é que são donos do barco, enfim. E aí as bruxas eram mulheres, então, que roubavam a canoa e saíam a navegar e estabeleciam uma inversão na ordem das coisas, né? No espaço doméstico, a doença aparecia como desordem, e fora do espaço doméstico, no espaço dos homens, era a desordem nos instrumentos de trabalho masculinos, né? As mulheres não eram atingidas diretamente pelas bruxas. As mulheres, elas sempre têm uma posição de poder dentro de uma narrativa de bruxaria. Ou é a bruxa, que é uma figura feminina de poder, ou é a mãe da criança embruxada que vai buscar um enfrentamento, né, da bruxa através da benzedeira ou através de uma série de simpatias e de procedimentos rituais, e a própria benzedeira, que é a figura que tem o poder de desembruxamento. Você tinha comentado um pouco sobre a questão da criança embruxada, do embruxo em si. E aí, quais motivos que a pessoa destaca, assim, que poderiam vir a causar o embruxo? Pois geralmente as pessoas são embruxadas. A pessoa notou alguma coisa? De motivo ou de sintomas? De motivos. Motivos? Inveja, Então, uma das coisas que eu chamo a atenção no trabalho é para não buscar uma explicação de causa e efeito. Então, tem tal motivo e aí isso tem tal consequência. Então, a inveja leva à acusação de bruxaria. Na verdade, há conflitos que que acompanham as narrativas, mas nem sempre esses conflitos são conflitos explícitos. Eventualmente são conflitos de uma ordem que eu chamei de inconsciente. Por quê? Porque são conflitos que eles são muito mais latentes do que expressos. Por exemplo, entre sogra e nora. Ou como o caso da ex-namorada que a pessoa coloca também, né? Ex-namorada, ou a sogra com a ex-namorada do filho, na vizinhança, mas não são assim conflitos explícitos que se traduzem no embruxamento. Ela dizia, tinha um bruxo, tinha um lobisomem. Mas além do seu filho, mais alguém foi embruxado? O Ricardo. Foi só o Ricardo. E como é que foi, assim? Ah, o que pois é, aconteceu? a gente levou ele para benzer. A senhora lá disse, aí ela deu remédio para ele ser desembruxado. Mas ele nasceu embruxado ou ele foi Não, embruxado depois de pequenininho, quando ele nasceu, certa bruxa visitou ele, alguma coisa, e embruxou. Nas histórias, o pescador resolve, ele desconfia que alguém está usando a canoa, que ele vê restos de areia, ele vê flores que não existem naquela região, né? Pétalas, restos de planta, enfim, aí ele resolve se esconder e ver o que está acontecendo com a canoa. E aí, o que aparece na narrativa são mulheres que se despem, né? Elas chegam, tiram a roupa e nuas, já na forma de bruxa, elas entram na canoa e saem a navegar. Aí teve uma senhora que ficou doente, muito ruim da cama, ela disse, a senhora quer ir lá avisar ela? Eu disse, não vou lá. Ela disse, essa ela é uma bruxa, a senhora não quer conhecer a bruxa? Eu disse, não, deixa. Aí fui trancando, para nem mais feio. Um dia ela disse assim, aquela senhora está quase a morrer. E ela está chamando, ela só morre depois que ela chamar uma bruxa para ver quem é que pega aquele dom que ela tinha, entendeu? Eu não sei se é quanto deles lá, né? A gente não sabe porque eu não participava disso.
Aí ela falou, vamos lá, a senhora não precisa ficar muito perto, a senhora fica mais longe, a senhora tem medo de ficar mais longe, eu disse, tudo bem. Aí fui eu com aquela moça junto, aí chegou lá, eu vi quando a bruxa gritava, quem pega, quem pega? Ela gritava e pedia para uma pessoa pegar aquele dom dela. Elas achavam que aquilo era um dom, né? Fazer o mal era dom, né? Aí uma disse, eu pego. Aí ela morreu, ela deu aquele suspiro, foi embora. Criando assim uma imagem da bruxa, jogando isso em cima dela e ela meio que tendo que lidar com esse tipo de situação de ser excluída, de ser perseguida. E daí ela fala, bom, então já que é assim vocês vão ver o que eu vou fazer então agora, né? Daqui pra frente. Porque como ela já não tinha ligações com outras pessoas, ela não tinha tanto o que perder também, né? Então ela podia chegar rasgando tudo, né? Mas o Franklin Cascais de Vanhuri era um artista, um criador, né? E o pessoal da ilha que você fala, digamos, o pessoal mais urbano, né? Mas o legítimo nativo do interior da ilha, eu nem conhecia o Cascais. Era uma coisa muito anterior, né? O Cascais deu toda uma mascarada dele, das fantasias dele, e depois foi se desenvolvendo. Com o aculturamento vem muita coisa, né? de influência moderna mesmo. Por exemplo, o traje de bruxa de chapéu de ponta. Aquele chapéu é um chapéu de puritano da Nova Inglaterra, em primeiro lugar, né? E ele nasce no Mágico de Oz e no Walt Disney. Já é uma coisa que foi acrescentada, né? Então não havia a identidade, a bruxa, né? Havia algo muito mais sério.